Agora, no De Bem com a Vida, nós vamos saber sobre controvérsias e encaminhamentos da doença de Alzheimer. Para esclarecer sobre o assunto, eu recebo com muito prazer a senhora Vera Calvila. Vera é fundadora da Abras, da Febras e da 50 Mais Ativo. Como vai, Vera? E fala de onde? Eu falo de São Paulo e eu estou muito bem. Obrigada, muito obrigada mesmo pela oportunidade de a gente poder estar tendo essa conversa, Cristina. Vera, essa doença, infelizmente, tem vitimando tantas pessoas no- como pacientes e também os seus familiares. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: como nós devemos lidar com a doença de Alzheimer nos aspectos econômicos, físicos, emocionais e arquitetônicos? Bom, eu acho que o principal de tudo é que hoje a doença de Alzheimer ela é muito falada, mas ela precisa ser entendida e aceita. Quando o diagnóstico de Alzheimer chega numa casa, eu acredito que a primeira coisa que a família precisa fazer é entender, procurar entender ao máximo, procurar buscar todas as informações possíveis e imagináveis. E quando a gente pensa em doença, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Que tipo de medicamento que eu vou usar? Só que a doença de Alzheimer é uma doença que ela tem uma sobrevida muito grande. Quanto mais você cuida desse paciente, maior é a sobrevida dele, porque a gente sabe que doença de Alzheimer não mata. Mas o que pode matar são as intercorrências, então as infecções urinárias, as infecções cardíacas, então uma série de outras coisas, né? Então vamos tentar entender ao máximo. Quando a gente fala em entender a doença de Alzheimer do ponto de vista emocional, é porque a gente sabe, por aquilo que a gente já leu tudo, por aquilo que a gente viu em matéria de filme, de livro que tem, de que a família vai ficar bastante comprometida do ponto de vista emocional frente a essa doença. Então, vamos nos preparar, entendendo sempre o que é a doença, procurando conversar com outras pessoas, procurando participar de grupos de apoio, para que a gente tenha esse emocional fortificado. Mas, ao mesmo tempo, a doença de Alzheimer, eu falei que ela é uma doença duradoura. Como é que estão nossas finanças? Como é que está toda a documentação desse paciente? Tudo está em nome dele? Será que não seria hora da gente dar um jeitinho de arrumar um pouco esses recursos financeiros que esse paciente tem, para que ele possa ter condição de estar usando, a gente possa ter condição de usar esse dinheiro dele para poder fazer o melhor tratamento dele? Como é que está a documentação? Do ponto de vista arquitetônico, como é que está a minha casa? A gente sabe que o paciente com doença de Alzheimer ele começa a ter algumas limitações físicas de deambulação. Ele tem um monte de tapete na frente, tem escada. Como é que é o banheiro? Eu tenho barra de segurança, eu coloquei um pouco de corrimão na escada, eu estou mexendo naquilo que pode oferecer perigo para ele. A gente sabe que a cozinha é o lugar mais perigoso para a pessoa com doença de Alzheimer. Por quê? Porque nós temos os talheres agora, hoje em dia os talheres eles cortam até o pensamento, né? Diferente do tempo do meu pai, onde a gente usava aquelas facas de aço inox que não cortava nem a manteiga derretida já, né? A gente tem os pireques, os vidros, os copos, então são lugares perigosos. Então, como é que eu estou conseguindo administrar tudo isso? Então, veja, na hora que você fala que você tem que conhecer um pouco a doença, o quanto de complexidade envolve o conhecimento dessa doença, o quanto que a família tem que estar atenta para isso. Só que a gente não está, não está. Eu passei por isso e eu tenho certeza de que muitos familiares hoje, por aquilo que a gente conversa com as famílias, elas também não estão atentas. Então, é obrigação nossa, de quem já conviveu com isso, de quem trabalha com isso, chamar a atenção para que essa família possa ah, se precaver e buscar o maior número possível de informações. E, a partir daí, começar a conhecer um pouco mais sobre a doença. Vera, falando em cuidado, acontece
de forma muito comum, o paciente, o doente de Alzheimer, simplesmente não querer receber um cuidador de fora. Como é que a família deve trabalhar nessa situação? A família precisa usar alguns artifícios, sabe? A gente precisa ter algumas criatividades. E nesse ponto, o brasileiro ele é o povo muito mais feliz do que o europeu, do que o americano. A gente Opa! tem uma criatividade que brota, sabe? Então a gente vai descobrindo alternativas. Então, de repente, você pode dizer que é uma pessoa que veio do interior e não tem com quem morar, e a gente está oferecendo um espaço para ela ficar com a gente. E, ao mesmo tempo que ela fica com a gente, ela está ali, aprendendo um pouco o que é a vida de São Paulo. Ou então, você pode colocar aqui, como você trabalha fora, você se sente muito mais à vontade se tiver uma pessoa aqui do lado que possa estar atendendo porta, atendendo telefonemas, que possa estar dando assim uma companhia. Então, são as várias alternativas que a gente tem. Se chegar o momento de você ter que impor de verdade, porque não existe mais nenhuma outra alternativa, você não conseguiu nenhuma outra forma, então a gente vai tentar fazer essa imposição de uma forma que seja menos traumática possível para o paciente. Perfeito, Vera. Nós vamos voltar a conversar sobre este tema que está na crista da onda, né? E infelizmente vitimando tantos pacientes e tantas famílias. Um grande abraço, prazer de novo tê-la no De Bem com a Vida. Muito obrigada.